Os filhos do Abba Pai. Estudo bíblico. A verdadeira identidade do Filho de Deus em Cristo. Introdução. A verdadeira identidade do crente que recebe Jesus Cristo é uma das verdades mais transformadoras do Evangelho. As Escrituras, especialmente em Romanos e Gálatas, revelam que aqueles que aceitam Jesus como Salvador e Senhor são adotados como filhos de Deus, recebendo o privilégio de chamar Deus de Abba Pai. Essa nova identidade não é apenas uma mudança de status espiritual, mas uma realidade que redefine a vida, o propósito e o relacionamento do crente com Deus. Este estudo, com base em textos como Romanos 8, versos 14 ao 17, e Gálatas 4, versos 4 ao 7, explora o significado de ser filho de Deus, as implicações dessa filiação e como ela impacta a vida cristã. Este estudo busca oferecer uma análise profunda e prática dessa verdade gloriosa. 1. A base bíblica da filiação. 1,1 Romanos 8, verso 14 ao 17. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, apresenta uma das passagens mais ricas sobre a identidade do crente. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de servos, para outra vez estardes com temor. Mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos 8, versos 14 ao 17. Em Gálatas, Paulo reforça essa verdade. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se filho, também herdeiro pela graça de Deus. Gálatas 4, versos 4 ao 7. Esses textos estabelecem que a filiação divina é um dom concedido por meio de Jesus Cristo, confirmado pela presença do Espírito Santo, que capacita o crente a chamar Deus de Abba, um termo aramaico que expressa intimidade e confiança, semelhante a papai ou pai querido. A papai ou pai querido. 2. O processo da adoção divina. A filiação divina começa com a obra redentora de Jesus. Gálatas 4, verso 4 e 5 destaca que Jesus veio resgatar os que estavam debaixo da lei. Antes de Cristo, a humanidade estava sob a maldição do pecado e da lei, incapaz de se reconciliar com Deus por seus próprios méritos. A encarnação, morte e ressurreição de Jesus tornaram possível a adoção como filhos. Nascido de mulher, Jesus assumiu a natureza humana para se identificar conosco. Nascido debaixo da lei, ele cumpriu a lei perfeitamente, satisfazendo as exigências de Deus. Resgate. Sua morte na cruz pagou o preço do pecado, libertando-nos da escravidão. Da escravidão e servidão à filiação. Antes de recebermos Cristo, éramos escravos do pecado. Romanos 6, verso 17. E vivíamos em temor. Romanos 8, verso 15. A adoção nos liberta desse jugo, transformando-nos de servos em filhos. Essa mudança de status é radical. De temor à confiança. Como filhos, não vivemos com medo do julgamento, mas com a segurança do amor de Deus. De servidão à liberdade. Gálatas 4, verso 7 afirma que já não és mais servo, mas filho, indicando uma nova posição de liberdade e privilégio. A dádiva do Espírito Santo.
tanto em Romanos 8, verso 15, quanto Gálatas 4. Verso 6 enfatizam o papel do Espírito Santo na adoção. O Espírito de adoção é o Espírito de Deus que testifica em nossos corações que somos filhos. Esse testemunho interno traz certeza da nossa identidade e nos capacita a viver como filhos, não como escravos. O Espírito confirma nossa filiação. Ele nos dá a convicção de que pertencemos a Deus. Capacita a intimidade com Deus. O clamor Abba, Pai, reflete um relacionamento pessoal e amoroso. Guia-nos como filhos. Romanos 8, verso 14, diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, vivendo em obediência à vontade de Deus. Vamos ver as implicações da filiação divina. 1. Ser herdeiros de Deus. Romanos 8, verso 17 e Gálatas 4, verso 7, declaram que como filhos somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa herança inclui ter vida eterna, a promessa de habitar com Deus para sempre, João 3, verso 16. Ter as bênçãos de Deus, acesso às promessas de Deus, como paz, provisão e proteção, Filipenses 4, verso 19. Ter a participação na glória de Cristo. Romanos 8, versos 17 menciona que, assim como compartilhamos os sofrimentos de Cristo, também compartilharemos sua glória. Intimidade com o Pai. Chamar Deus de Abba Pai reflete um relacionamento íntimo e pessoal. Essa intimidade é marcada por acesso direto a Deus. Hebreus 4, verso 16, nos convida a nos aproximar do trono da graça com confiança. Comunhão constante. Como filhos, temos o privilégio de orar, adorar e buscar a Deus em todos os momentos. Amor incondicional. O amor de Deus como Pai é eterno e imutável. Jeremias 31, verso 3. Responsabilidade como filhos. Ser filho de Deus também implica responsabilidades. Vida de santidade. Como filhos, somos chamados a refletir o caráter de nosso Pai. 1 Pedro 1, verso 15 e 16. Obediência ao Espírito. Romanos 8, verso 14, enfatiza que os filhos são guiados pelo Espírito, vivendo em conformidade com a vontade de Deus. Testemunho do Evangelho. Como representantes de Deus, os filhos são chamados a compartilhar o amor de Cristo com o mundo. Mateus 5, verso 16. A transformação da identidade. Uma nova criação. Ao receber Jesus, o crente se torna uma nova criação, segundo Coríntios 5, verso 17. Essa nova identidade substitui a antiga, marcada pelo pecado e pela separação de Deus. Como filhos, somos justificados, declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo. Romanos 5, verso 1. Reconciliados, restaurados ao relacionamento com Deus. Romanos 5, verso 10 e 11. Transformados. O Espírito Santo opera em nós para nos conformar à imagem de Cristo. Romanos 8, verso 29. Libertos do medo. Romanos 8, verso 15 contrasta o espírito de escravidão com o espírito de adoção. O medo, que caracterizava a vida sob a lei, é substituído pela confiança no amor paterno de Deus. Essa liberdade nos permite viver com ousadia e esperança, sabendo que nosso Pai Celestial está ao nosso lado. Identidade coletiva. A filiação não é apenas individual, mas também coletiva. Como filhos, fazemos parte da família de Deus, a Igreja. Efésios 2,
verso 19 afirma que somos membros da família de Deus. Essa identidade coletiva nos chama a amar, servir e apoiar uns aos outros, refletindo a unidade do corpo de Cristo. Viver com confiança. Sabendo que somos filhos de Deus, podemos enfrentar os desafios da vida com confiança. Não somos órfãos, mas temos um Pai que nos ama e cuida de nós. Salmos 68, verso 5. Essa certeza nos ajuda a superar o medo, a ansiedade e a insegurança. Cultivar a comunhão com Deus. A intimidade com Deus deve ser uma prioridade na vida do crente. Isso pode ser praticado por meio de oração. Conversar com Deus como um filho, fala com seu pai. Estudo da palavra. Conhecer a vontade de Deus para viver como seus filhos. Adoração. Expressar amor e gratidão ao Pai em espírito e em verdade. João 4, verso 24. Para impactar o mundo. Como filhos de Deus, somos chamados a ser luz no mundo. Mateus 5, versos 14 ao 16. Nossa identidade nos capacita a compartilhar o Evangelho com ousadia, demonstrar o amor de Deus em ações práticas e viver de maneira que glorifique nosso Pai. Desafios à identidade em Cristo. Ataques do inimigo. O diabo frequentemente tenta fazer os crentes duvidarem de sua identidade em Cristo, lançando acusações e mentiras. Apocalipse 12, verso 10. Para resistir, devemos nos firmar na verdade da palavra e na certeza do Espírito. Influências do mundo. A cultura secular muitas vezes promove identidades baseadas em conquistas, aparência ou status social. Os crentes devem rejeitar essas falsas identidades e abraçar sua verdadeira identidade como filhos de Deus. Pecado e culpa. O pecado pode fazer os crentes se sentirem indignos de serem filhos de Deus. No entanto, 1 João 1. Verso 9 promete que ao confessarmos nossos pecados, Deus nos perdoa e nos purifica, restaurando nossa comunhão com Ele. Observação. A verdadeira identidade do crente que recebe Jesus Cristo é a de Filho de Deus, um privilégio concedido pela graça por meio da obra redentora de Cristo e confirmado pelo Espírito Santo. Romanos 8, verso 14 ao 17. E Gálatas 4, verso 4 ao 7 revelam que somos adotados na família de Deus, libertos da escravidão do pecado e do medo, e feitos herdeiros das promessas divinas. Essa identidade traz intimidade com o Pai, responsabilidade como seus representantes e uma missão de impactar o mundo com o Evangelho. Que cada crente viva plenamente sua identidade como filho de Deus, chamando-o de Abba Pai, com confiança e refletindo seu amor e glória em todas as áreas da vida. Vamos estudar a transição de servos para filhos na Igreja de Cristo. O estudo anterior explorou a verdadeira identidade dos que recebem Jesus Cristo, tornando-se filhos de Deus conforme descrito em Romanos 8, versos 14 ao 17 e Gálatas 4, versos 4 ao 7. Essa filiação divina, marcada pela intimidade com o Abba Pai, é uma das verdades centrais do Evangelho. Este estudo complementar aprofunda a compreensão dessa identidade ao contrastar o papel de Moisés, que constituiu um povo de servos sob a antiga aliança, com a obra de Jesus, que estabeleceu uma igreja de filhos sob a nova aliança. Enquanto Moisés, como o maior representante dos servos de Deus, liderou Israel sob a perspectiva da obediência à lei, a vontade de Deus sempre foi transformar seu povo em filhos. Jesus, ao cumprir a lei, realizou essa vontade, levantando uma igreja de filhos que por amor escolhem servir ao Pai. Este estudo examina o contraste entre essas duas realidades, destacando a transição de servos para filhos e a natureza da igreja como uma comunidade de filhos que se fazem servos para agradar a Deus. Moisés e o povo de servos. O contexto da Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, Deus escolheu Israel para ser seu povo
separado para cumprir seus propósitos. Êxodo 19, versos 5 e 6. Sob a liderança de Moisés, Israel foi constituído como uma nação sob a lei, chamada a obedecer a Deus como servos. O termo servo, hebraico ebed, era usado para descrever tanto a submissão a Deus quanto a relação de obediência e serviço. Moisés, descrito como servo do Senhor, Números 12, verso 7, e Hebreus 3, verso 5, foi o mediador dessa aliança, guiando Israel com base na Torá. Características do povo de servos. O povo de Israel, sob Moisés, era marcado por obediência à lei. A relação com Deus era mediada pela obediência aos mandamentos. Deuteronômio 28, versos 1 e 2. O foco era cumprir as exigências da lei para receber bênçãos. Temor e distância. A presença de Deus no Sinai era temível. Êxodo 20, verso 18 ao 21. E o povo dependia de Moisés como intermediário para se aproximar de Deus. Identidade coletiva. Israel era um povo escolhido, mas sua relação com Deus era frequentemente externa, baseada em rituais e sacrifícios. Moisés, como servo fiel, levantava homens e mulheres para servir a Deus, ensinando-os a obedecer à lei e a viver em santidade. No entanto, a lei revelava o pecado, Romanos 7, verso 7, e não podia transformar os corações, limitando a capacidade do povo de viver plenamente como filhos. A vontade de Deus. Filhos, não apenas servos. Embora Israel fosse chamado de servo, Isaías 41, verso 8, Deus sempre desejou um relacionamento mais profundo, como o de um pai com seus filhos. Em passagens como Deuteronômio 32, verso 6, Deus é descrito como pai e Israel como seus filhos, indicando que a filiação era parte do plano divino. Contudo, a dureza do coração do povo e a limitação da lei impediam a plena realização dessa relação. Jeremias 31, versos 33 e 34. Jesus e a Igreja de Filhos. A nova aliança em Cristo. Jesus veio para cumprir a lei e estabelecer a nova aliança, que transforma servos em filhos. Em Gálatas 4, verso 4 e 5, lemos: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A obra redentora de Cristo cumpriu a lei. Jesus satisfez as exigências da lei, libertando-nos de sua maldição. Gálatas 3, verso 13. Adotou-nos como filhos. Por meio de sua morte e ressurreição, ele nos reconciliou com Deus, tornando-nos filhos. Romanos 5, verso 10. Enviou o Espírito. O Espírito de adoção nos capacita a chamar Deus de Abba, Pai. Romanos 8, verso 15, Gálatas 4, verso 6. Características da Igreja de Filhos. A Igreja de Cristo, composta por aqueles que recebem Jesus, João 1, verso 12, é marcada por intimidade com Deus. Os crentes têm acesso direto ao Pai por meio de Cristo, Hebreus 4, verso 16, sem a necessidade de intermediários como Moisés. Liberdade em Cristo. Diferentemente da servidão sob a lei, os filhos vivem na liberdade do Espírito. Gálatas 5, verso 1. Identidade de filhos. A Igreja é uma família espiritual, onde os crentes são coerdeiros com Cristo. Romanos 8, verso 17. Filhos que escolhem servir. Embora a Igreja seja composta de filhos, esses filhos são chamados a servir a Deus, não por obrigação, mas por amor. João 13, versos 14 e 15,
registra prioritize a imagem de Jesus lavando os pés dos discípulos. Um ato de serviço humilde, realizado pelo Filho de Deus. Esse serviço não é servidão, mas uma expressão de amor ao Pai, motivação pelo amor. Os filhos servem para agradar ao Pai, não para ganhar sua aprovação. Exemplo de Cristo. Jesus, o Filho unigênito, tornou-se servo, Filipenses 2, verso 7, mostrando que a filiação e o serviço andam juntos. Sacrifício vivo. Romanos 12, verso 1 chama os crentes a oferecerem suas vidas como sacrifício vivo, um serviço voluntário de adoração. O contraste entre servos e filhos. Relação com Deus. Servos, antiga aliança. A relação com Deus era baseada na obediência à lei, muitas vezes marcada pelo temor e pela distância. O foco estava no cumprimento de deveres externos. Filhos, nova aliança. A relação é baseada no amor e na intimidade. Os filhos têm acesso direto ao Pai e são movidos pelo Espírito, não pelo medo. Motivação. Servos agem por obrigação ou medo de punição. A obediência era frequentemente motivada pelas consequências da desobediência. Deuteronômio 28, verso 15. Filhos agem por amor e gratidão. O serviço dos filhos é uma resposta ao amor de Deus. 1 João 4, verso 19. Acesso à presença de Deus. Servos dependiam de mediadores, sacerdotes, profetas, para se aproximar de Deus. A presença divina era restrita ao Santo dos Santos. Filhos têm acesso direto ao Pai por meio de Cristo, o único mediador. 1 Timóteo 2, verso 5. O véu foi rasgado. Mateus 27, verso 51, simbolizando a abertura da presença de Deus. Herança. Servos não tinham direito à herança plena. Sua bênção dependia da obediência à lei. Filhos são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, com a promessa da vida eterna e das bênçãos espirituais. Efésios 1, verso 3. A igreja de filhos que servem. A identidade da igreja. A Igreja de Cristo é uma comunidade de filhos que, por amor, escolhem servir. Essa identidade é marcada por unidade familiar. Como membros da família de Deus. Efésios 2, verso 19. Os crentes se amam e servem mutuamente. Gálatas 5, verso 13. Serviço voluntário. O serviço não é imposto, mas flui de um coração transformado pelo Espírito. Missão de amor. A igreja serve ao mundo compartilhando o Evangelho e demonstrando o amor de Deus. Mateus 5, verso 16. O exemplo de Cristo. Jesus é o modelo supremo de um filho que serve. Filipenses 2, versos 5 a 8 descreve como ele, sendo Deus, tomou a forma de servo, obedecendo até a morte de cruz. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse exemplo inspira a igreja a viver como filhos que servem por amor, refletindo a humildade e o sacrifício de Cristo. Serviço como adoração. O serviço dos filhos é um ato de adoração. Romanos 12, verso 1 exorta os crentes a oferecerem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse serviço inclui servir aos irmãos. Gálatas 6, verso 2, chama os crentes a carregarem os fardos uns dos outros.
cumprindo a lei de Cristo. Servir ao mundo. A igreja é chamada a ser sal e luz. Mateus 5, verso 13 ao 16. Servindo a humanidade com atos de amor e justiça. Servir a Deus. Todo serviço, seja grande ou pequeno, é feito para a glória de Deus. Colossenses 3, versos 23 e 24. Aplicações práticas. Viver como filhos. Para viver plenamente como filhos de Deus. Cultivar a intimidade com Deus. Orar, adorar e buscar a Deus como Pai, confiando em seu amor incondicional. Abraçar a liberdade. Rejeitar a mentalidade de escravidão, vivendo na liberdade do Espírito segundo Coríntios 3, verso 17. Refletir a imagem de Cristo. Buscar a transformação à imagem de Cristo, o Filho perfeito, Romanos 8, verso 29. Servir por amor. Como filhos que servem. Serviço na igreja. Participar ativamente da comunidade cristã, usando dons espirituais para edificar o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, verso 7. Serviço à comunidade. Demonstrar o amor de Deus por meio de atos de bondade, justiça e compaixão. Testemunho do Evangelho. Compartilhar a mensagem de Cristo com ousadia e amor, atraindo outros para a família de Deus. Superar desafios. Mentalidade de servo. Alguns crentes podem cair na armadilha de viver como servos, motivados pelo medo ou dever. A solução é meditar na verdade da filiação. Romanos 8, versos 15 e 16. Orgulho espiritual. A identidade de filho pode levar a orgulho se não for equilibrada pelo serviço humilde. Filipenses 2, versos 3 e 4 exorta os crentes a considerarem os outros superiores a si mesmos. Falta de intimidade. A falta de comunhão com Deus pode enfraquecer a identidade de filho. A prática regular de disciplinas espirituais, como oração e estudo bíblico, fortalece essa relação. A transição de servos para filhos é uma das maiores revelações da nova aliança. Moisés, como servo fiel, liderou Israel sob a perspectiva da obediência à lei, mas a vontade de Deus sempre foi transformar seu povo em filhos. Jesus, o Filho unigênito, cumpriu essa vontade, estabelecendo uma igreja de filhos que, por amor, escolhem servir ao Pai. O contraste entre a servidão da antiga aliança e a filiação da nova aliança destaca a liberdade, a intimidade e a responsabilidade dos crentes como membros da família de Deus. Que a igreja de hoje viva plenamente sua identidade como filhos, servindo com alegria e amor para agradar ao seu Abba Pai, refletindo a glória de Cristo em todas as coisas. Gostou desse vídeo? Então deixa o seu like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este para você. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, sempre com mensagens de fé, superação e inspiração. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Vamos juntos espalhar luz, esperança e o poder transformador do nome de Jesus Cristo.